Olá a todos, o meu nome é Marta Calvário, eu sou CEO da Finance Academy, preparador oficial dos exames CFA e somos colaboradores, formadores, patrocinadores do Championship, organizado pela Católica Porto Investment Club. Em primeiro lugar, muitos parabéns por participarem neste desafio. Parabéns especialmente àqueles que passaram à fase seguinte. Esta pequena sessão é para nós podermos identificar alguns pontos de melhora no trabalho que fizeram. Vamos identificar os 5 principais itens que deveriam de facto ser focados, contemplados na construção desse portfólio. Vamos então começar. E o primeiro refere-se a Asset. Portanto, vamos escrever aqui, número 1, Asset Allocation Strategy. Okay? Asset Allocation Strategy. O que é que nós constatamos ao ver os vossos portfólios? Em primeiro lugar, dizer-vos que a diversificação é chave. Portanto, em alguns casos vimos que há uma expressão, não é, que é pôr os ovos todos no mesmo cesto. Isso, de facto, na construção de uma carteira de investimentos deveria ser evitado. A diversificação existe, é recomendável. Para quê? Para diversificar o risco entre classes de ativos e poder, assim, construir uma carteira que optimiza o nível de risco. Vamos imaginar a correlação que existe entre determinadas categorias de ativos. Num determinado momento de crise, um setor pode sofrer, outro não, e, portanto, temos que jogar com essa correlação e poder garantir que o nosso portfólio, ou neste caso o do nosso cliente, está bem diversificado. Por outro lado, há um tema que também deveria ter sido em conta, que é a questão da reserva que guardamos para ativos muito líquidos. Se quiserem, o chamado cash reserve. E, em alguns casos, ela não era sequer contemplada ou era dada uma proporção muito elevada, que também não é ótima, porque devemos, de facto, investir em ativos que, segundo o risco, o perfil do cliente, façam sentido e nos deem uma certa rentabilidade. Devemos guardar, segundo as boas práticas, o equivalente a mais ou menos uns 6 meses de necessidades de liquidez nessa tal reserva de caixa. Por outro lado, muitos dos portfólios de facto identificavam uma determinada percentagem numa classe de ativos, mas depois não detalhava o montante que de facto iria investir dentro dessa classe de ativos e até, vamos imaginar, dentro de equity, em que ações, ou dentro de fixed income, em que produtos de dívida, nomeadamente obrigações, e portanto estava nesse sentido incompleto. Era preciso completar essa análise. O ponto 2, que seria ter um investment case ou uma investment thesis. O que é que quer dizer com isto? Portanto, quando nós estamos a fazer análise de investimentos, inclusive estamos a analisar uma empresa que é cotada em bolsa, por exemplo, que pode ser apenas um dos investimentos que estamos a considerar para a nossa carteira. Devemos ter, de facto, uma tese. O que é que isso significa? Devemos poder expressar ao nosso cliente ou aos nossos clientes, em função do target que temos, quais são, de facto, os pontos mais positivos desse investimento, também quais são os riscos ou quais são as limitações a investir nesse ativo. E, portanto, aqui também carecemos um pouco dessa informação. Em alguns casos, identificavam-se algumas ideias, mas elas não tinham por si só um grande fundamento. Eu costumo dizer que aqui é muito importante o connecting the dots, ou seja, de facto ter uma história, ter como quando contamos uma história, por exemplo, uma criança em que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, aqui é igual, portanto, construir uma tese, um caso à volta de uma determinada ideia que temos e explicar porque aquela é uma boa ideia, quais são os principais triggers desse investimento, os principais drivers, onde é que nós achamos que se sustenta o crescimento desse investimento e, como dizia, também identificar alguns riscos ao mesmo. É o que nós chamamos de investment positives, investment negatives, também chamado investment positives ou investment risks,
ou limitations, e portanto também foi um ponto que em alguns portfólios não aparecia e que é totalmente recomendável que aconteça. 1.3 seria, portanto, os Valuation Models Use. O que é que isto significa? Afinal de contas, quando nós estamos a construir o nosso portfólio, estamos a identificar instrumentos que nós entendemos que no seu conjunto, lá está, considerando um certo grau de diversificação, esse cocktail de investimentos vai nos dar uma certa rentabilidade no futuro, em função do prazo da carteira, das características dos próprios investimentos. E, portanto, quando nós construímos o nosso investment case, depois temos, no fundo, que quantificar quanto é que nós achamos que poderá ser o valor desse investimento. E, portanto, podemos estar a avaliar instrumentos de equity, de renda variável, podemos estar a avaliar instrumentos de renda fixa ou, inclusive, investimentos alternativos. O que é que nós precisamos? Precisamos de ferramentas. Okay? Quando dizemos Valuation Models Used, precisamos de ferramentas para procurar aferir esse valor. Nós também vimos que os portfólios careciam dessa sustentação mais analítica, perceber de facto como é que os instrumentos estavam a ser avaliados. É muito importante nós percebemos, por exemplo, estamos a basear só em informação passada, o chamado trading data, em preço e volume, em que analisamos os gráficos, a evolução, as tendências, as resistências, os suportes e, portanto, estamos a utilizar, por exemplo, meramente análise técnica para fazer essa avaliação, ou estamos a utilizar a chamada análise fundamental, ou seja, reunimos uma série de elementos que são públicos e com base portanto, no nosso judgment e nas nossas capacidades analíticas, formulamos efetivamente um juízo através dessa análise fundamental, portanto, análise económica financeira, análise de rácios, e, portanto, tem uma componente fortíssima de análise, como digo, fundamental, baseado nos fundamentais da empresa, do seu balanço, sua demonstração de resultados, o seu cash flow, sobretudo se estamos a analisar empresas. Mas, em geral, qualquer instrumento financeiro, podemos usar essa análise mais fundamental. No fundo, para chegar àquilo que nós entendemos que é o valor intrínseco desse ativo. Ou então, fazer uma análise talvez mais acessível em termos de dados, que seria uma avaliação por múltiplos, uma avaliação por comparáveis, por exemplo, e chegar ao valor por essa via. Portanto, isto é para dar alguns exemplos. Em muitos dos casos não havia qualquer método, portanto, era dada uma ideia, de facto, tentava-se explicar porquê, mas não estavam explícitas as ferramentas que se poderiam ter utilizado para chegar a esse valor estimado do investimento, portanto, a tentar justificar a rentabilidade que isso nos poderia dar no futuro. O quarto ponto seria o que eu chamo Put the Portfolio Perspective. Significa que nós temos que considerar o contexto atual. Ou seja, em muitos casos eram dadas boas ideias, digamos em sentido genérico, mas eu acho que aqueles participantes que passaram a uma fase seguinte, de facto foram aqueles que tiveram a capacidade de colocar a sua análise do portfólio, ou a identificação desse potencial portfólio, em perspectiva num contexto atual. Neste caso, o Covid-19 vai impactar enormemente a economia, os mercados, determinados setores de atividade, em particular, se calhar, algumas geografias. Importante ter isso em consideração e perceber que se estou a construir uma carteira para um determinado prazo, 3 anos, 5 anos, 7 anos, portanto, devo também considerar o impacto que, neste caso, a crise originada pelo Covid-19 pode trazer a determinados setores, a determinadas classes de ativos e, portanto, tornar determinados investimentos mais ou menos arriscados em função do contexto atual, que é claramente de uma nova crise. E, portanto, eu acho que isto era também um plus da construção do portfólio no âmbito do concurso do Championship. É how the portfolio fits into client
needs. Ou seja, o portfólio é construído com base nos critérios de asset allocation, temos a construção de uma história, temos também os modelos de avaliação usados, temos que ver se estamos a pôr o portfólio em perspectiva e se o portfólio de facto encaixa no perfil do cliente. Isto é de uma extrema importância porque nós devemos de facto atuar no melhor interesse dos clientes e, portanto, por um lado, em certos casos não foi sequer considerado o horizonte temporal da carteira. Noutros casos não foi realmente explicado porque é que essa carteira encaixava no perfil do cliente, seja objetivos de rentabilidade, seja objetivos, seja a tolerância ao risco e, portanto, é preciso de facto fazer o fit entre aquilo que nós estamos a escolher como sendo o portfólio e aquele que é o perfil real do nosso cliente, as suas necessidades de liquidez para o futuro, as suas expectativas em termos de rentabilidade e tudo aquilo que esteja presente no seu Investment Policy Statement deve ser considerado, contemplado na construção dessa carteira. Portanto, teríamos aqui um apanhado dos 5 pontos que considero que poderiam ser de grande melhoria no caso de alguns portfólios. Espero que esta informação vos seja útil e desejo-vos as maiores felicidades e muita sorte na construção dos vossos portfólios. Até breve.